Olá, turma. Boa tarde. Hoje eu quis fazer o trabalho de forma diferente. Quis fazer em formato de jornal. Então, vamos dar início. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. Segundo Quijano, a colonialidade do poder trata-se da constituição de um poder mundial capitalista, moderno, colonial e eurocentrado, a partir da criação da ideia de raça, que foi biologicamente imaginada para naturalizar os colonizados como inferiores aos colonizadores. Então, nessa parte inicial aqui, eu quis fazer um resumão geral e relacionar com algumas palavras geradoras passadas pelo professor. Então, vamos lá. Colonialidade do poder. Conceito de Quijano sobre a perpetuação das estruturas de dominação colonial nas sociedades latino-americanas. Eurocentrismo e categorias ocidentais de conhecimento e poder continuam a impactar a América Latina. Heterogeneidade do trabalho. No contexto latino-americano, o trabalho é diversificado, informal, rural, semi-escravo, industrial. A falta de regulamentação uniforme reforça a injustiça social e perpetua a desigualdade. Direito do trabalho e justiça social. O direito do trabalho é frequentemente influenciado por uma perspectiva eurocêntrica, que não reflete a realidade latino-americana. Há necessidade de reconfigurar esses direitos para promover condições dignas e justiça social. Reflexão e superação da colonialidade. A análise de Quijano convida à reflexão sobre o impacto da herança colonial na organização social e econômica. Superar a colonialidade do poder exige enfrentar essas relações de poder e adaptar as instituições e normas às realidades locais. Esses são alguns pontos que eu tirei do meu texto, que eu vou discorrer mais sobre o assunto no próximo slide. Quijano, em seu texto Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, explora como a história da colonização moldou profundamente a formação socioespacial e as dinâmicas de poder nas sociedades latino-americanas. Quijano introduz o conceito de colonialidade do poder, que se refere a como as estruturas de dominação e exploração estabelecidas durante o período colonial se perpetuam até hoje, influenciando a organização social, econômica e cultural. Esse conceito ultrapassa a ideia de colonialismo direto e aponta para a forma como o eurocentrismo e as categorias ocidentais de conhecimento e poder continuam a impactar profundamente os países latino-americanos. Um dos principais aspectos destacados por Quijano é a heterogeneidade do trabalho objetivado. Uma característica dos países latino-americanos, onde o trabalho não segue uma uniformidade ou regulamentação estrita, como é comum nos países industrializados do norte global. Em vez disso, o trabalho é marcado pela pluralidade de formas, incluindo o trabalho informal, o trabalho rural e o trabalho semi-escravo, que coexistem com as formas formais e industriais. Essa diversidade reflete e reforça a injustiça social, pois muitas dessas formas de trabalho oferecem pouca ou nenhuma proteção, perpetuando a desigualdade e a exploração. Logo, dentro desse cenário, o direito do trabalho e o direito ao trabalho se colocam como temas centrais para discutir a garantia de condições dignas e de justiça social. No entanto, o direito do trabalho, assim como outras instituições, muitas vezes está influenciado pela perspectiva eurocêntrica, que nem sempre considera as particularidades da realidade latino-americana. Para Quijano, superar a colonialidade do poder implica repensar esses direitos e a própria estrutura de trabalho de maneira a refletir as condições locais e lutar contra as desigualdades enraizadas.
Assim, a análise de Quijano convida à reflexão sobre como a herança colonial influencia a formação socioespacial da América Latina e o modo como o trabalho e a justiça social são experimentados. Promover uma mudança exige enfrentar essas relações de poder e reconfigurar as instituições e as normas de maneira que respondam às necessidades e às realidades dos povos latino-americanos, desconstruindo as desigualdades que persistem devido à colonialidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.